Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Meus irmãos, vamos para o momento da reflexão bíblica. Eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações. E o seguinte tema é a qual nós iremos abordar neste momento. Deus me deu esse tema e vai fazer alguns meses. E eu estava relutando para trazer para os amados irmãos, mas o Espírito Santo de Deus disse: chegou a hora de você falar. E o seguinte tema é: qual é o seu legado? Qual é o seu legado? E olhando para esse seguinte tema, meus amados irmãos, logo veio em minha memória o Espírito Santo de Deus dizendo: o porquê não falar sobre o legado de Jesus Cristo? A história de Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. O legado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi um homem judeu, rabino, nascido há 2000 anos, na região da Palestina. De acordo com a Bíblia Sagrada, meus irmãos, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Centenas de anos atrás do seu nascimento, foram registradas as profecias acerca do seu nascimento. Maria, uma virgem, foi visitada pelo anjo Gabriel, durante o seu ano de noivado. O anjo, meus amados irmãos, anunciou que Maria teria um filho, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E que este seria o Messias, que se chamaria Jesus Cristo de Nazaré. José, que estava noivo de Maria, teve dificuldades, meus irmãos, em crer no que tinha acontecido e pensou até em anular o casamento. Mas o mesmo foi visitado por um anjo em um sonho, confirmando este milagre tremendo da parte do Senhor, o nosso Deus. E meus irmãos, qual é o seu legado? Porque o nascimento e os primeiros anos de Jesus, o Império Romano fez um censo em toda a região e acabou se obrigando que José e Maria retornassem à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. José e Maria receberam as visitas de pastores e magos do Oriente, que teriam vindo, no caso, visitar o rei dos judeus. Que as escrituras sagradas haviam prometido esta profecia. O rei Herodes, que era um governador romano da Judéia, ficou sabendo a respeito dessa profecia que foi falada, que foi anunciada a respeito do nosso mestre Jesus, do nascimento do rei dos judeus. E o próprio Herodes, temendo, desculpe meus irmãos, e o próprio Herodes, temendo esta popularidade dessa profecia, que um dia
que acabou se levantando, no caso, rebelde contra o seu governo, Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos de menos de 2 anos. Olha só que interessante esse legado de Jesus. Ao saberem que Herodes pretendia matar Jesus, o casal fugiu para o Egito, onde vieram até que Herodes viesse a falecer, viesse a morrer. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Nazaré, cidade da Galileia, onde Jesus cresceu e viveu até o início de seu ministério. Quando ainda adolescente, visitou com seus pais a cidade de Jerusalém. Ele deixou os mestres da lei boicotados com sua inteligência, profundidade do conhecimento das Escrituras Sagradas. E qual é o seu legado? Eu repito, Jesus ele deixou um exemplo extraordinário. Com a sua sabedoria, ele ensinou os doutores da lei. Com o seu conhecimento, seu carisma, seu jeito de ser, ele conquistou a confiança de Pedro, de João, de Tiago, dos seus discípulos. Com o seu legado, Jesus fez com que as pessoas o seguissem. Com o seu legado, Jesus fez com que as pessoas tinham prazer de conversar com Ele, de estar com Ele, de compartilhar os desejos, os sonhos, os projetos, a conquista com o Mestre Jesus. Jesus ele atraía, Jesus ele chamava a atenção do povo. E qual é o nosso legado? O que nós estamos atraindo para nossas vidas, para o nosso cotidiano, para os nossos familiares? O que você deixará para sua esposa? O que você deixará para o seu esposo? O que você deixará para os seus filhos, para os seus familiares? Porque existem pessoas que, infelizmente, deixaram um legado só pela misericórdia do Senhor. Mas que possamos ter em nossa mente que deixaremos um legado, um exemplo a ser seguido igual ao do nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré, que mesmo na adolescência ele ensinava doutores que diziam ter conhecimento da lei. Alguns conheciam, outros não. As pessoas, elas queriam de toda a maneira. Você quer um exemplo? Esse exemplo tremendo, esse legado que Jesus transmite, mostrou para nós? A mulher do fluxo de sangue, ela ela disse: eu preciso chegar perto de Jesus, eu preciso tocar nas vestes de Jesus. E literalmente, ela, com toda a dificuldade, ela tocou na veste de Jesus, e o milagre aconteceu, porque Jesus ele sentiu e curou. Ela foi curada daquela doença. E por onde Jesus passava, era algo extraordinário. O legado de Jesus vale a pena ser falado, vale a pena a gente dialogar, falar sobre este assunto tremendo, porque que possamos deixar, eu repito, um legado extraordinário. Literalmente, ele era um homem de Deus. Literalmente, ela era uma mulher de Deus. Literalmente, ele era um pai exemplar, uma mulher exemplar.
Literalmente, ele era um filho temente ao Senhor, mas Deus o recolheu, mas ele deixou um legado extraordinário. Siga o exemplo de Jesus Cristo, o mesmo que peregrinou, que andou, que caminhou, que conquistou a confiança do ser humano. Amém, meus amados irmãos? Olha que palavra tremenda da parte do Espírito Santo de Deus, que veio em contrapartida ao meu coração, à minha vida, para transmitir para os amados irmãos. Medite, pense nisso. Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus lhe proteja. Amém e amém.